E aí, galera, tudo bom? Estamos começando mais um vídeo do Sala Crítica aqui hoje e vamos falar sobre Lovecraft Country, a nova série da HBO. E já não se Ah, esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, deixa aquele like aí e já ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com os teus amigos, já espalha a palavra do Sala Crítica para todo mundo. e aqui nós somos Paola Rebelo e... Rafael Bernardes. Começando então, Paola, vamos falar um pouquinho sobre a sinopse do Lovecraft Country, pode ser? Então, em Lovecraft Country, a gente acompanha a jornada do Chick, o Atticus, que é um veterano de guerra que recém chegou da Coreia de volta para os Estados Unidos. E ele tem que se envolver em alguns segredos familiares envolvendo uma seita de magos que envolve a família dele. E assim ele parte numa jornada com o tio dele, o George, e a Letty, uma antiga amiga, para viajar pelos Estados Unidos e descobrir esses segredos. E é muito bacana que o tio George, ele é um escritor de livros, né? E o livro que ele escreve é o Green Book, né? É o Guia de Viagem para Negros, né? Nos Estados Unidos, que naquela época ali é anos 50, né? 50 e poucos. Sim. Que eles tinham aquele livro que o George ele viajava pelos Estados Unidos e ele escrevia as melhores rotas para te pegar, para não ter nenhum risco ali, porque era uma região muito perigosa ali no sul dos Estados Unidos, né? E na verdade isso É, aconteceu mesmo. Existiu esse livro e tal, existiu o escritor. sim. E foi bem na época, nesse período dos anos 50, que imperava as leis Jim Crow, que basicamente não existia mais escravidão, mas em compensação tinha uma forte segregação racial nos Estados Unidos, e ainda é até hoje um país muito racista. Então, esse livro foi criado com essa proposta de realmente dar os lugares mais seguros para os negros viajarem, evitando cidades e locais em que eles não seriam bem-vindos e poderiam ser hostilizados. Sim. É louco como a série ela permeia entre a ficção e a realidade o tempo todo, né? Principalmente nas questões raciais, nas questões de violência da polícia. Então ela te choca, às vezes, acho que na maioria das vezes, muito mais pelo racismo, por algo real, do que pelas criaturas, do que pelo fictício, né? Até do que pelo horror, que tem muito horror na série, né? O interessante é que é uma série que realmente não possui um vilão específico. O vilão realmente é o racismo na forma de diversos personagens que permeiam os episódios. Até os próprios demônios, como a maldição da Diana, acabam ficando meio secundários, porque realmente não é a maior ameaça da série. E o que é interessante é que no final da série eles escolhem transformar a figura da Christina, que era uma figura meio ambígua, em uma vilã, sendo que era uma personagem que até o final eu realmente não sabia se ela ia ser vilã ou não. Ela deixava a gente sempre na dúvida, né? Mas sempre com uma pulguinha atrás da orelha de se ela seria vilã ou não. Eu sempre desconfiei, nunca confiei muito nela, assim. E tiveram algumas coisas, assim, que eu não sei se foram pontas soltas, se não sei se vai ter uma segunda temporada, acredito que sim, né? Mas a personagem dela provavelmente não vai estar, né? Mas, Tu tipo, vê. aquela cena que ela paga os caras pra matarem ela, igual mataram o Emmett Till, sabe? Que ela é É. vulnerável, então ela voltaria à vida. Só que ela quis sentir a mesma coisa que o cara sentiu. Só que no fim ela não tem nenhuma empatia de verdade, sabe? Ela é só mais uma pessoa branca racista, que nem os outros, entendeu? E aquilo eu fiquei meio, pô, isso vai ser usado ou não vai ser usado? E não acabou deixando de lado, assim. Eu acho que. Eu não sei dizer, porque todos os outros racistas da série eles são um racista tão escrachado que o racismo da Christine é até o racismo, mas que a gente tá mais acostumado a ver hoje em dia, que é um racismo meio disfarçado. É, Então, vários momentos ficam ambíguos, tipo, ela não me parece uma personagem racista às vezes, mas ela faz alguma ação que já soa mais racista, e ao mesmo tempo tem o relacionamento dela com a Ruby, que tem uma conotação muito esquisita. é verdade. Mas falando assim sobre personagens, né? Eu me encantei muito pela Hipólita. É a minha personagem preferida da série. Eu achei a construção dela, assim, o arco dela sensacional. Para mim foi a personagem que mais evoluiu desde o início, sabe? Que ela começa ali como a esposa do tio George, sendo só esposa e mãe, mas já mostrando que ela quer ser mais, que ela quer fazer mais coisas, que ela quer viajar com o tio George.
e aí no fim ela vai ao longo, o George morre e ela vai evoluindo, ela entra no meio da magia e depois aquela jornada, aquele episódio que ela viaja nos multiversos e ela é uma guerreira, ela é uma dançarina, no fim ela vira a placa-mãe do negócio, é sensacional, é sensacional. Aquele episódio é realmente bem maravilhoso. Ele funciona meio quase como um filler no meio da série, mas ele é cheio de significados muito bonitos. Temos aquela figura alienígena meio Ramalho, que ficou muito interessante. Foi inspirada na Elsa Soares, né? Elsa Aquela Soares, personagem. ai, viajei. Na Elsa Elsa Soares. errada, gente, desculpa. E aí, essa personagem também, ela fica meio enigmática, mas ela também não tem tanta importância. Mas aquele episódio me encantou, assim, de uma maneira, e ele é meio filler, só que ele tem muita importância depois, ao decorrer dos episódios, né? Porque a Hipólita, quando ela volta daquele tempo que ela fica sumida, ela volta totalmente bereza, ela volta com conhecimento absurdo, assim. Eu até achei que ela ia ter mais conhecimento em magia, mas ela acaba não tendo tanto. Mas sobre o mundo, assim, sobre tecnologia... Sensacional. Ela foi pro lado mais ficção científica da coisa e menos fantasia. E Exatamente. realmente Lovecraft Country, ela é uma série que ela funciona como se fossem vários contos costurados um no outro. Porque se nós formos analisar os episódios separadamente, os episódios são muito diferentes um do outro. E tem uma história seguindo ali naquela pontinha, mas na verdade são episódios que extrapolam aquele enredo básico que a gente tem, aquele mistério do livro dos nomes, e vão além, como por exemplo o episódio da pensão da Letty, ou aquele episódio lá que nós conhecemos o passado da Jia, a namorada coreana do Tik. Um dos melhores episódios pra mim, assim. Esse episódio é sensacional também. Eu acho que foi o meu favorito, realmente. Foi teu favorito? Foi realmente meu favorito. Foi um dos meus favoritos. Até o episódio sobre a maldição da Diana eu achei muito interessante, porque é outro episódio que tem essa característica de ser meio filler, mas ainda assim ele incorpora novos elementos para transformar esses personagens no final, sabe? Se a Letty não tivesse passado por aquela maldição que acometeu ela, que os brancos colocaram nela, a gente não ia ter aquela Diana Beres no final que... Não, e a roteirista, criadora, showrunner, produtora, Misha Green, ela coloca muitas coisas, muitas peculiaridades, assim, pra gente ficar ligado, né, no roteiro dela. Ela fala sobre o massacre de Tulsa, né? Naquele episódio também sensacional, sensacional. E tudo que ela coloca volta. Porque no primeiro episódio, não sei se tu te lembra, uma das primeiras cenas, acho que é a primeira cena, é um jogador de beisebol, acho que é até famoso nos Estados Unidos, que é ele com um taco de beisebol batendo nos monstros. É um sonho do Tique. E aí agora, no penúltimo, que foi esse do massacre de Tulsa, quem faz isso, quem bate e mata os monstros, que são os racistas, foi o Tique, sabe? Ela voltou, fez pegou algo da primeira cena e botou lá no penúltimo episódio, assim. O roteiro dela, pra mim, é impecável ali. Eu até falei ali de uma ou outra ponta solta, mas pra mim é insignificante. O roteiro dela é incrível, incrível, incrível. E realmente, eu não sei, eu não conheço o livro para dizer, eu não li o Território Lovecraft, mas eu acho interessante todos esses elementos que eles trouxeram, tipo esse massacre de Tulsa, que na época era conhecido quase como o Wall Street negro dos Estados Unidos, e teve esse grande massacre em 1921. Também o assassinato daquele menino de 14 anos, o Emmett Till, é isso, né, o nome dele? Isso. Que, como o Rafa já comentou, a Christina, ela escolhe ser morta da mesma maneira que Emmett Till morreu, para sentir o sofrimento dele, digamos assim. E temos o assassinato dele no episódio da Maldição da Diana, ela sofre muito isso por ser amiga dele. E é interessante eles colocarem esses pedacinhos de história real dentro de uma série, porque realmente é uma série de horror em que o racismo é o maior horror e não tem nada mais real que isso. Com certeza. E eu acho genial, assim. Eu me encantei muito por essa série. Eu não consigo falar sobre defeitos dela, que eu me apaixonei. E eu achei muito legal no último episódio agora, que, que quando o bichão, aquele monstro lá, que eu não lembro, tem um nome daquele bicho, mas aquele O bicho vai Chogote, pra... não era o Chogote? Chogote. Ele vai pra matar a Diana e o Chogote que defende ela é o Chogote do Atticus, que é preto. Uhum.
E o outro Cho'Gath não é preto, ele é mais escuro. E o outro Cho'Gath é mais claro. E até nisso ela fez a relação, sabe? Eu achei muito doido isso, porque não tinha E parecido um Cho'Gath daquela cor, ele era mais escuro mesmo, sabe? isso é interessante também porque a maldição da Diana, ela era perseguida por uma menina branca e uma preta. Porém, a menina branca, embora estivesse fazendo aquelas coreografias macabras e perseguindo ela junto com a menina negra, era a menina negra que perseguia ela. Então, eu acho que esse Cho'Gath preto defender a Diana no final e virar tipo o pet dela, o companion dela, ficou muito significativo exatamente porque é ela abraçando uma identidade que, cara, imagina uma pessoa negra naquela época se aceitar, sendo que eles estão sendo atacados de todos os lados. Até hoje deve ser muito complicado. Tanto que nós temos todo o embate com a Ruby, que ela quer ser uma pessoa branca e depois ela vê que não quer ser uma pessoa branca, que ela quer ser ela mesma. E eu acho que teve essa discussão parecida nesse arco da Diana. Com certeza. E eu acho que um negócio que a gente tem que exaltar nessa série é muita coisa para exaltar, né? Mas o que a gente tem que exaltar também são as atuações, né? O que é a atuação do cara que faz o Montrose? O nome dele é Michael O K. Williams. Michael Williams. É. Sensacional. Um personagem também muito bom. Um homem negro de meia idade, gay, violento, que descontava todas as suas frustrações e seus sacrifícios no filho. Um personagem muito complexo, muito bem desenvolvido. E o Montrose é um personagem que ele tem uma construção que tu começa detestando Montrose desde a primeira cena, que nós temos a morte do George, e daí, como substituto do George, entra o Montrose na série, e ninguém gosta do Montrose. Ele é aquele cara violento, antipático, ele foi um péssimo pai pro Tiki a vida inteira, e aos poucos vão nos mostrando o porquê que ele é assim, sabe? Porque não existe preto no branco, sabe? São tudo escalas de cinza na vida real. E o Montrose, ele é um personagem realmente muito bem construído. Não, até a cena da surra que o Tiki dá nele, eu tava odiando ele. Eu não comprava aquele personagem, eu tava o tempo todo querendo que ele realmente batesse no Montrose. Só que depois tu vai entendendo, tu vai vendo como é que o personagem é desenvolvido. E eu acho que até o Tiki, né, que é o herói da série, né, ele tem uma jornada do herói ali, mais ou menos, não é bem padrão. Ele também não é preto no branco, né? Ele não é só uma pessoa muito boa. Ele é um cara bom, mas ele tem os seus defeitos. Ele também é violento. Ele tem vários defeitos ali quando ele vai falar, se relacionar com a Letty. Ele faz coisas que não são legais. Ele quebra a confiança dela em alguns momentos, sabe? Então, a Letty também tem seus problemas com a Ruby. E também é desenvolvido por que ela tem esses problemas por causa da mãe. Então, tudo tem um porquê e ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, né? Todos os personagens eles possuem seu defeito. A Letty é uma personagem extremamente egoísta. O Tiki se mostrou em vários momentos intolerante. Temos o Montrose como uma figura extremamente violenta. Realmente não tem um personagem que seja livre de defeitos, e não vamos nem começar a falar do núcleo lá da Cristina, porque isso já é bem mais explícito. E o grande da série para mim foi esse último episódio. Por quê? Eu acho que ele foi muito corrido. Eles aceleraram demais esse último episódio. Me lembrou, tá, com todas as proporções. Eu sei que Game of Thrones foi um caos completo. Esse aí não foi um caos completo, mas foi muito acelerado, que nem o final de Game of Thrones. E realmente eu achei que alguns personagens mereciam mais respeito do que tiveram. Eu acho que a Ruby ser morta no off-screen, assim, a gente nem ficar sabendo mais dela depois, nem ter um, um ponto final na personagem dela foi meio cruel. Foi uma resolução cruel com o personagem. Eu acho que tá coerente com o roteiro a Cristina ter matado ela, mas eu acho que a personagem merecia mais respeito e merecia mais. Merecia uma comoção maior por parte da Letty também, essa cena. Eu acho que a própria morte do Tiki, pra mim, não foi tão emocional, até porque eles estavam falando há tanto tempo que o Tiki ia morrer que chegou no final e eu já não me importava mais que ele ia morrer, sabe? Porque é óbvio que ele vai morrer, sabe? Então, eu parei de me importar com o personagem em certo momento. Meu coração só parou um pouquinho quando a Letty cai daquela altura gigantesca e eu pensei, não, matem qualquer um, menos a Letty deixa em paz, ela tá grávida, gente. Mas por isso que eu acho que foram alguns ganchinhos, que se tiver uma segunda temporada, né? Eu acho que foram algumas pontinhas que eles vão amarrar depois.
que nem a Letty ter caído e não ter morrido e ter aparecido a marca nela. Por que apareceu aquela marca se a Cristina tinha tirado a marca de Caim dela? Sabe? A Ruby, eu não acredito que ela esteja morta, não. A Cristina não... Pelo que foi desenvolvido da relação das duas, ela não teria matado a Ruby daquele jeito. Provavelmente ela tá em coma ali, que nem o William, ela tá de alguma outra forma. Eu acho que ela não morreu. Mas o Tick, sim, o Tick... ele lutava tanto para não morrer e no fim todo mundo sabia que ele ia morrer, né? Eu acho que É. nisso realmente... E embora meu episódio favorito seja o que se passa na Coreia, eu achei que a personagem da Jain, o nome da personagem, Errar. é Jia, Jia, isso. Ela foi muito mal apresentada e aproveitada depois que ela foi para os Estados Unidos. Nós temos aquela cena que o Tiki dá um chute no traseiro dela e manda ela para fora lá da casa da Letty. E daí depois ele vai lá e pede desculpas e a personagem mal parece reagir a qualquer coisa, ela parece que só foi tocada lá pra uma coisa meio Deus Ex Machina no final, tipo, a gente precisa dos tentáculos dela naquela cena, então vamos fazer ela aparecer na história, mas não teve muito sentido ela estar no meio daquele rolê ali. Eu já sabia que ela ia ser usada de alguma forma, mas realmente, foram 10 episódios ou 8? 10 episódios, né? Foram 8, 10 às 10. Em 10 episódios é muito difícil tu desenvolver tudo ali, né? Então, alguma É. coisinha vai ficar um pouco mal desenvolvida, assim. Mas eu acho também que não é uma coisa assim que me incomoda, na verdade, não. Se fosse algo com os personagens principais e tal, mas não me É. atrapalhou a minha experiência, né? Mas realmente são alguns defeitos, né? Mas outra coisa que eu queria exaltar da série é a trilha sonora. É uma trilha sonora incrível, assim. O uso da Nina Simone em diversos momentos é muito legal, tanto no encerramento quanto em músicas pontuais, né? Aquela cena do carro do último episódio, nossa! Maravilhosa. Deles cantando Nina Simone foi incrível, incrível, incrível. E para quem já gosta desse tipo de música, fica melhor ainda, sabe? E eles usam como trilha sonora algumas coisas não tão convencionais, né? Como aquele discurso, acho que é no segundo episódio, do homem que foi à Lua. Eu não me lembro muito bem de quem que é o discurso, mas é um discurso potente também. Em outros momentos também tem alguns discursos, algumas falas reais que eles colocam ali no contexto perfeito, assim, é realmente naquele contexto que teria que ser colocado. Eu realmente não sei de quem foi essa ideia de colocar discursos e poemas como trilha sonora, se foi uma coisa da própria Misha, se foi do Jordan Peele, eu acho que tem a total cara do Jordan Peele isso, mas foi realmente muito interessante, eu nunca tinha visto nada assim em nenhuma produção, seja em filme, seja em série, eu achei muito interessante, e também o fato de ser uma história de época e ainda assim nós temos uma trilha sonora muito moderna às vezes, e isso dá um toque muito legal. Muito, muito legal. E, bah, eu me apaixonei por tudo nessa série. É até difícil, vou ficar babando o ovo da série aqui, que eu me apaixonei. E, Paula, vamos para as notas, então. Qual que é a tua nota pro Lovecraft Country? Eu acho que eu vou dar um 8 de 10. Eu queria ter visto, talvez por falta de tempo de episódio, só 10 episódios, é muito pouco para desenvolver tanta história, tanta profundidade. E eu achei que realmente algumas coisas ficaram meio corridas, ou algumas coisas ficaram pouco explicadas, não mal explicadas, mas só um pouquinho explicadas, digamos assim, sabe? E eu queria que elas tivessem sido melhor mostradas. Eu acho que teria fechado muito melhor essa série se talvez o episódio final tivesse uns 20 minutos a mais. Teria dado mais tempo pra gente ter aquele fôlego, dado uma importância melhor para os personagens que morreram. E a gente tem aquele periodinho de luto que sempre tem e daria um final mais bonito. E por isso que eu dou 8. Mas eu gostei muito da série. Eu não sei se vai haver uma segunda temporada, já que é só um livro, não tem mais de um livro. Porém, eu espero que tenha, porque eu queria continuar acompanhando os personagens que sobraram. Não temos mais o Tiki, não temos mais a Cristina, não temos mais o George, mas a gente tem a Letty, a gente tem o filho do Tiki para nascer, a gente tem Montrose, enfim, temos outros personagens. Como o Rafa mesmo falou, pode ser que a Ruby esteja viva, afinal, vamos ver. Não, eu concordo contigo. Esse último episódio foi o que acabou tendo mais defeitos, né? Acho que entre todos eles. Mas eu não consigo dar uma nota mais baixa do que 10.
Para mim, a série não é perfeita, ela tem seus problemas. Eu consigo identificar esses problemas, eu concordo contigo em todos os pontos que tu colocou, mas eu não consigo fazer com que esses problemas tenham alguma interferência no meu gosto por ela, sabe? Para mim, todas as qualidades são muito maiores do que qualquer defeito, problema de roteiro ou atropelamento no último episódio. Para mim, o que ela representa e tudo que ela conseguiu colocar em tela, tudo que ela escancarou, tudo que ela botou de realidade na ficção, todo o roteiro maravilhoso da Misha, as atuações, para mim, isso é maior do que qualquer defeito que ela possa ter. Para mim, ia ter que ter muitos defeitos para eu baixar um pouco a nota. Então eu vou de nota 10. Beleza, então. Aí são nossas notas e vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que fazem o Sala Crítica acontecer? Vamos falar com o pessoal que nos ajuda lá no Apoia-se, né? Se vocês querem nos ajudar também, é apoia.se/Sala Crítica. Eu vou mandar um abraço aqui para o Rodrigo Ramos, para Camila Signorelli, Kiane Sutelo, Líria Rebelo, Guilherme Pacheco Mercado, Matheus Rocha e Matheus Esquenato. E aqui eu tenho o Cristiano Mendes Aquino, a Paloma Batista, Dudu Correia, Marlon Fonseca, Mariângela Ortiz Laimer Pinheiro, Nanato Silva Júnior, Letícia Bonato e Kátia Felício. Muito obrigada, gente. O apoio de vocês significa tudo pra gente e é por isso que a gente consegue continuar fazendo conteúdo. É isso aí. Então, se vocês também não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixam o like pra gente, ativa o sininho, compartilha com os amigos de vocês que vai nos ajudar muito. E se vocês gostaram de Lovecraft Country, comentem aqui com a gente responde com carinho e nos digam o que acharam da série, se vocês concordam, se vocês querem nos mandar longe, enfim. Digam o que vocês acham aí. Comentem com muito amor e um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.